São João do Rei, uma cidade fantástica, possui grande variação cultural, grandes monumentos e uma bela história, mas como isso tudo surgiu? Vamos começar pelo início. A cidade foi fundada por bandeirantes paulistas. Tomé Posse del Rei é considerado como seu principal fundador. Um dos principais pontos de início da cidade foi o Arraial Novo Rio das Mortes. Ele foi fundado entre 1704 e 1705. Em 1707, o arraial se tornou um dos palcos da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi o confronto travado de 1707 a 1709 pelo jeito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na região do atual estado de Minas Gerais. No dia 8 de dezembro de 1713 foi um dos dias mais importantes para São João del Rei. O arraial se tornou uma vila com o nome de São João del Rei, nome qual era uma homenagem a Dom João V. Uma das características marcantes da época eram as igrejas. Começaram a ser construídas a partir do século XVIII, e elas chamam muita atenção até hoje devido ao seu estilo barroco. Sambava com arte, com amor, os cataníqueis do povo recolhia dinheiro pra fantasia, pro tambor. A cidade também foi berço de um dos episódios mais importantes do Brasil, a Inconfidência Mineira. O movimento teve início na região em 1789, quando moradores de São João do Rei, Tiradentes e Vila Rica, atual Ouro Preto, uniram suas forças contra a coroa portuguesa. O objetivo era lutar a favor da liberdade e contra as altas taxas de impostos cobradas pelos portugueses. Para os Inconfidentes, a Vila São João do Rei seria escolhida como capital mineira ao final do movimento. Além disso, o município participou de importantes decisões estaduais e nacionais, como a Revolta Militar de Ouro Preto, também conhecida como a Sedição Militar de 1833. A Revolta do Ano da Fumaça foi um conflito regencial que aconteceu em Ouro Preto, a então província de Minas Gerais. Em 22 de março de 1873, o movimento foi nomeado dessa maneira porque durante alguns dias daquele ano se instalou-se uma grande rebelião na região. São João do Rei também participou da Revolução Liberal, também referida como Revolução do Porto. Foi um movimento cunha liberal que ocorreu em 1820 e teve repercussões tanto na história de Portugal quanto na história do Brasil. Passada a fase revolucionária, o crescimento econômico de São João del Rei se deu a partir do século XIX, quando o comércio passou a ser a principal fonte de renda da cidade. Em 1838, a vila foi transformada em cidade e possuía cerca de 1.600 casas, distribuídas por 24 ruas e 10 praças. Foram construídas uma casa bancária, um hospital, uma biblioteca, um teatro, um cemitério público. A cidade passou a contar com os serviços dos correios e iluminação pública à base de querosene, uma evolução para a época. Dois acontecimentos reforçaram o crescimento da economia local. Em 1881, a estrada de ferro oeste de Minas foi construída ligando municípios da região Barroso, Tiradentes e Divinópolis a outros importantes pontos da estrada de ferro. E em 1893, a Companhia Industrial São Joanense de Fiação e Tecelagem foi inaugurada. Esse desenvolvimento comercial fez com que a cidade de São João del Rei fosse indicada novamente para sediar a capital de Minas Gerais. Em julho de 1893 foi aprovado um projeto para a escolha da capital de Minas Gerais, através do Congresso Mineiro Constituinte. As regiões até então contadas eram Varzia do Marçal, São João del Rei, Barbacena e Belo Horizonte, conhecida na época como Curral del Rei. Com a eleição de Belo Horizonte, a importância de São João del Rei diminuiu consideravelmente. A economia atualmente do município vive do turismo e do comércio.